Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa, graça e paz lhes sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Irmãos, no dia em que celebramos a festa de Pentecostes, quis a providência divina que celebrássemos também os 140 anos de organização eclesiástica. Nosso culto, em ação de graças, recorda a fidelidade do Senhor ao longo do tempo, atuando com graça e poder através de muitas vidas resgatadas pelo Evangelho pregado. Desde este púlpito ensinado na escola dominical e testemunhando no mundo. São 140 anos em que o Senhor deu provas cabais de que havia oferecido, executado e sustentado uma aliança eterna de perdão e de paz com o povo que lhe pertence aqui em Itapira. É com o coração em festa que acolhemos a autoridade administrativa máxima da Igreja Presbiteriana do Brasil, presidente do Supremo Concílio, para trazer-nos as boas novas da parte do Senhor como pregador desta noite. Confiados na misericórdia e bondade de nosso Deus e Pai, demonstradas em Cristo e derramadas sobre nós pelo Espírito Santo, fiquemos todos em pé e cantemos a uma só voz o hino Glória e Celebração, hino 52 do Inário Novo Cântico. Em pé, cantemos. Adorai, a
Passamos agora para o momento de adoração do nosso culto solene. Convido a amada igreja para abrirem sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Leremos alternadamente os versículos de 13 a 12. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, os versículos de 13 a 12, de forma alternada, leremos esse texto de adoração ao nosso Senhor. Leiamos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. A fim de que nós, os primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Oremos. Pai Santo, Deus bendito, de infinita graça e misericórdia, nós temos coisas maravilhosas e grandiosas por nós. Após a leitura da Tua Palavra, temos a certeza que o Senhor tem nos sustentado, nos escolheu e quer nos adotar como filho. Ajude-nos sempre, receba este culto como o nosso melhor. Faz de nós, Senhor, vasos que te adorem sempre, em verdade e com todo o coração. Esta é a nossa oração, neste momento, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Ainda em pé, cantemos com alegria no coração o hino de número 28, Coroação. Senhor.
Assentai-vos. Momento de contrição, momento onde confessamos os nossos pecados ao nosso Deus. Eu convido a igreja que abra a sua Bíblia, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, os versículos 19, 20 e 21. Gálatas 5, 19 a 21. Assim nos diz a palavra do Senhor: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Fica esta palavra do apóstolo Paulo, também a palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite, para que deixemos todas aquelas coisas que têm desagradado ao Senhor e afastemos de todas aquelas coisas que têm corrompido o nosso caminhar. Convido a você agora que curva a sua fronte e aí no seu coração você eleve a Deus uma oração neste momento. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por todas as coisas, Senhor. E neste momento nós carecemos mais uma vez da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pedimos e clamamos agora, intercedendo em nome do Teu Filho Jesus, perdão por os nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelas nossas atitudes ou pensamentos que tivemos. Pedimos ao Senhor que aquele sangue precioso derramado na cruz venha nos purificar e lavar de toda a nossa pecaminosidade. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Certos do perdão, cantaremos mesmo assentados o hino Glória ao Salvador, hino 79 do nosso inário. Chega na cruz do bom Salvador.
para o momento dos louvores. Convido aos irmãos que abram a Bíblia. Acompanhem comigo a leitura do Salmo de número 146, o versículo 1º e 2º. Salmo de número 146, assim nos diz a palavra do Senhor. Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Com alegria no nosso coração, entoaremos mais alguns cânticos em celebração ao nosso Deus. Convido a amada igreja a se colocar em pé, juntos numa só voz, celebrar aquele que é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração. Diante
Quebrantado por seu amor.
Façamos desta canção oração, preparação para ouvir a palavra do Senhor. Não há nada
graça e misericórdia. Receba, Senhor, o nosso louvor como parte da nossa adoração. Pai Santo, prepara-nos agora para receber a Tua palavra. Abençoa, Senhor, e usa o Teu servo como instrumento nas Tuas mãos, para trazer, Senhor, a Tua mensagem a esta casa, a esta igreja nesta noite. E Pai Santo, fala, Senhor, às nossas mentes e aos nossos corações, e que saiamos daqui edificados e alimentados por Ti, pela Tua palavra, para a honra e glória do Teu santo nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, é com alegria que nós comemoramos antecipadamente, nesse domingo, os 140 anos de organização eclesiástica da Igreja Presbiteriana Central de Itapira. Hoje está na moda a rotulação das modalidades e das realizações dos vários tipos de igreja. Existem igrejas que se dizem missionais, igrejas que se dizem contextualizadas, igrejas que se dizem contemporâneas, e assim cada qual, segundo aquilo que pensa crer no Evangelho e realizar a sua fé, costuma rotular ou pelo menos identificar a sua igreja. E quando perguntam-nos o que nós somos aqui em Itapira, eu digo que nós somos uma igreja presbiteriana, uma igreja bíblica, porque não nos permitimos ensinar nada que vá além e muito menos o que fique aquém das Escrituras. E somos uma igreja histórica, uma igreja que caminha, que está ligada, ela está na corrente do cristianismo que vem desde os dias dos apóstolos, evidentemente, procurando guardar e depurar aquilo que é são e procurando de tempos em tempos, com a ajuda do Espírito Santo e com a orientação dos nossos concílios, reformar e abrir mão daquilo que não corrobora com o Evangelho. E nesta noite nós estamos recebendo como pregador da Palavra de Deus, que vem trazer a mensagem do Senhor aos nossos corações, o presidente da esfera mais alta dos concílios da nossa igreja. Para nós que somos presbiterianos, nós sabemos que a igreja ela é governada, ou pelo menos a sua governança representativa se dá de algumas maneiras: no conselho local, no presbitério, no sínodo e depois no Supremo Concílio. O conselho local é esse formado por homens eleitos pela igreja local e que tem à frente um pastor ou designado pelo presbitério ou eleito pela própria igreja. O presbitério são representantes das igrejas, os sínodos dos presbitérios e o Supremo Concílio se faz representar por deputados destes mesmos concílios e de suas autarquias. Portanto, o reverendo Roberto Brasileiro, com a mercê de Deus, tem já alguns anos, 12 anos, que ele é a autoridade administrativa maior da nossa igreja, presidindo com muita lisura, com muito zelo e com muito carinho nessa denominação. Nós o recebemos nesta noite e aprove a Deus que nós comemorássemos os 140 anos com o presidente do Supremo Concílio no dia de Pentecostes. Como igreja histórica, nós também celebramos algumas etapas ou festas de valor salvífico e redentivo para a igreja na sua liturgia. E hoje, no dia de Pentecostes, nós também adoramos a Deus por ter dado como morada permanente e eterna no coração dos crentes e no seio da igreja a presença viva do Espírito Santo, o único meio pelo qual a palavra de Deus é capaz de ter eficácia para demover corações e converter vidas. Sem mais, que Deus muito abençoe a igreja, dando-lhes ouvidos e corações atentos, e mais ainda, aquecendo o nosso pregador, para que o Espírito Santo use desse instrumento para que a palavra de Deus chegue até nós. Palavra do nosso presidente. Meus amados, 140 anos de história, são 140 anos de muitas bênçãos, de muitas lutas, de muitas batalhas, mas são 140 anos também recheados pela direção sábia, santa e direta do Senhor. Nós só compreendemos que a igreja existe à mercê dos homens, pela graça e pelo poder do Senhor. É Deus que sustenta a sua igreja, é Deus que dirige a sua igreja. Então o poder do Espírito Santo é que nos faz sermos igreja e sermos povo eleito do Senhor.
A igreja presbiteriana é uma igreja histórica, tem os seus catecismos, tem sua confissão de fé, tem a sua base de governo, e uma igreja que tem cumprido o ID do Senhor Jesus Cristo, nesse Brasil todo nosso, com muitos desafios, com muitas lutas, mas é uma igreja sempre trazendo para nós uma palavra de ânimo, de alegria, porque é uma igreja que está ocupando o seu espaço e cumprindo o chamado de Deus neste mundo que nós vivemos. Eu estou vindo agora de uma viagem do estado de Goiás, para Belém, Brasília. Então eu tive a oportunidade de visitar algumas igrejas que foram estabelecidas na missão oeste do Brasil, na missão americana. Igrejas foram abertas em um período diferente e que estão lá, cumprindo o seu papel histórico, testemunhando na fronteira já quase do encontro entre Goiás e Tocantins. Então foi uma oportunidade muito boa de visitar essas igrejas, de estar com esses irmãos, de ver o que Deus está fazendo, o que Deus está colocando diante de nós e como Deus tem cuidado das nossas vidas. Muda o clima também, dá um calor imenso, escaldante, podemos dizer, e aqui um clima mais gostoso, mais ameno. São diferenças que nós convivemos nesse Brasil nosso. Eu tive em Porangatu, lá no nortão do Brasil, do estado de Goiás, a Belém, Brasília, tive em Rubiatava, tive em Uruaçu e tive em Séries, convivendo com aqueles irmãos, em dias especiais, porque os aniversários das igrejas lá coincidem. Então foi uma oportunidade diferente de nós estarmos com aqueles irmãos. Hoje pela manhã estava em Séries, e Deus permitiu que nós pegássemos o voo em Brasília e pudéssemos chegar ainda a tempo aqui. Mas o voo ter chegado um pouco mais cedo. Então eu agradeço a bondade dos irmãos, agradeço o carinho do pastor, e agradeço o que Deus fez e está fazendo na vida de cada um de vocês. Nossa saudação ao pastor da igreja, nossa gratidão pelo convite, nossa saudação ao presidente do presbitério de Campinas, que está conosco, nossa saudação ao nosso querido irmão, e nós chamamos a atenção da igreja para abrir suas Bíblias. Tem um salmo escrito por Davi, salmo de gratidão, quando Davi queria retratar a sua vida, é quase um olhar para trás, e ele vê as bênçãos de Deus, o conforto de Deus e a alegria de servir a Deus. Salmo 145. E nós vamos basear nosso estudo dessa noite, mensagem dessa noite, no Salmo 145. O Salmo de gratidão a Deus. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus gloriosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza. Divulgarão a muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se, e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te darão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados.
Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfaz de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos que invocam, verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda a todos que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Fala, Senhor, ao nosso coração. Transmita a nós o teu ensino sagrado, para que nós, como teu povo, possamos te louvar, te glorificar, te exaltar por 140 anos de história da Igreja Presbiteriana de Itabira. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra e pela maneira singular da tua mensagem aos nossos corações. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Meus amados, o Salmo 145 é um salmo de Davi. Há uma discussão em torno da composição desse salmo, do período histórico que esse salmo foi composto. Para alguns, Davi compôs esse salmo no momento que ele passava o trono para Salomão e entregava a Salomão todos os recursos necessários para a construção do templo. Davi, que havia governado Israel, Deus não havia permitido a ele construir o templo, e agora ele despedia-se, entregando ao seu filho todas as coisas necessárias para a construção do templo, e ao mesmo tempo despedindo a nação e entregando o governo da nação ao seu filho. Portanto, é um salmo de gratidão, é um olhar para trás de Davi, é o volver dos seus olhos para ver a história da vida e como Deus da história cuidou de todas as coisas. O texto central para nós estudarmos esse salmo está no verso 10. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e todos os santos te bendirão. Isso é, todos nós louvamos, agradecemos e glorificamos o Senhor. O apóstolo Paulo traz para nós, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, que a vontade de Deus para as nossas vidas está presente quando nós expressamos em gratidão diante de Deus. Então a gratidão faz parte integral das nossas vidas, como o povo eleito de Deus, por tudo aquilo que Deus na história tem feito por nós. 140 anos. Eu estava há poucos dias conversando com um dos descendentes, Dr. Eduardo Lene, que foi um dos fundadores dessa igreja. E conversando com o filho, o bisneto dele, ouvindo a história, ouvindo alguma coisa e falando da alegria que a família tem de observar igrejas que foram fundadas no início da evangelização do Brasil pela missão do sul dos Estados Unidos. E são essa que estava em Campinas. E a partir de Campinas foi evangelizando esta região, chegando também a parte de Caldas, Poços de Caldas, esta região do estado de Minas Gerais. Depois caminhou-se para a região do Triângulo Mineiro, Janaguari, Bagagem, Paracatu, indo até Santa Luzia, em Goiás. Isto ainda no final do século XIX. Uma missão diferenciada pela visão missionária, da plantação de igrejas. E esta igreja foi plantada há 140 anos. E Deus, a sua graça, a tem sustentado com as suas lutas, com as suas batalhas, mas acima de tudo com a sua direção sábia. Hoje é um dia de gratidão.
O que nós podemos, como igreja, à luz do Salmo 145, agradecer a Deus? Eu gostaria de levantar algumas questões. A primeira delas está no verso 4. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. Davi passava o trono para o seu filho. Ele entendia naquele momento que a bênção de Deus é para os pais e para os filhos. Nós, Igreja Presbiteriana, cremos que a história da igreja não é a história do indivíduo, mas é a história das famílias. A bênção de Deus não é restrita a nós, mas a bênção de Deus se expande até os nossos filhos, os nossos netos, até 1000 gerações daquele que teme ao Senhor. Um povo diferenciado, e nós chamamos isso de pacto da graça, quando nós temos a liberdade de trazer os nossos filhos para consagrá-los a Deus pelo batismo. Nós não trazemos nossos filhos no ato de batismo como um ato de salvação ou de lavar de pecados. Não é essa a ideia presente. Nós trazemos nosso filho para o batismo como um ato de entrega e de consagração, dizendo que a bênção de Deus não é restrita a nós, mas a bênção de Deus é também para os nossos. Por isso os irmãos vão encontrar no Novo Testamento expressões como aquela do apóstolo Paulo: seja salvo tu e tua casa, lá com o carcereiro de Filipos. Expressões como Lídia, foi batizada Lídia e todos os seus. Eu batizei a família de Clói, mostrando que Deus, na sua graça e no seu poder, cuida dos nossos. Por isso a história da igreja, a história nossa com o povo de Deus, é a história também dos nossos descendentes, dos nossos filhos. É uma geração louvando o Senhor e outra geração também glorificando as obras do Senhor, louvando e bendizendo o nome de Deus. Há na Bíblia uma expressão muito interessante, quando a Bíblia fala que o Deus não é Deus somente de Abraão, mas Deus é Deus de Abraão, é Deus de Isaque, é Deus de Jacó. Em outras palavras, Deus não é Deus somente do indivíduo, da pessoa. A bênção de Deus para nós é para os nossos filhos, e por isso nós podemos orar a Deus pelos nossos filhos, nós podemos clamar a Deus pelos nossos filhos, nós podemos interceder diante de Deus pelos nossos filhos, nós podemos olhar nossa descendência, como o Salmo 112 traz, e como o Salmo 37 também traz, como uma descendência abençoada por Deus, diferenciada pela graça e pela misericórdia e pelo poder de Deus nas nossas vidas. Será que nós temos olhado nessa perspectiva, meus queridos? Se nós perguntássemos à igreja, possivelmente nós vamos ter vários irmãos que os seus avós, bisavós, fizeram a história dessa igreja. Gerações que já passaram aqui, e gerações que irão passar também diante do trono da graça, e filhos dessa igreja que estão espalhados nos mais diferentes lugares, que tiveram o privilégio de aprender com seus pais e agora estão servindo ao Senhor em outros lugares. Deus abençoa a nossa casa por amor de nós. Isso traz conforto ao nosso coração, isso traz alegria às nossas vidas, isso traz profunda gratidão nossa diante do Senhor. Nós vivemos na certeza da bênção de Deus para os nossos. Ou cabe nós, como pais, colocar os nossos filhos diante do Senhor, instruí-los, servir de exemplo de vida piedosa e vida cristã, e procurar incutir no nosso filho a palavra de Deus. Por isso a tradição reformada nos ensina que o culto no lar é parte integrante
da nossa adoração e do nosso culto a Deus. A família em torno da palavra, e a família sendo criada e instruída para louvar, glorificar e bendizer o Senhor. A segunda coisa que esse texto tem me ensinado, que eu gostaria de chamar a atenção nesta noite, é que nós podemos agradecer a Deus, porque a história da igreja é a história do poder manifesto do Senhor. Como disse o pastor, hoje é o dia de Pentecoste. É o dia que nós agradecemos a Deus, porque o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Todos nós fomos batizados pelo Espírito do Senhor. Nós somos a igreja que mais cremos no Espírito Santo. Possivelmente alguns irmãos vão levantar essa pergunta dizendo: eu tenho ouvido falar tanto que a igreja presbiteriana não é uma igreja vibrante com o Espírito Santo. Possivelmente você não tenha estudado nossa confissão de fé. A nossa confissão de fé não tem nenhum capítulo sobre o Espírito Santo. E por que ela não tem nenhum capítulo sobre o Espírito Santo? É que nós cremos que o Espírito Santo permeia todas as doutrinas. E sem a atuação dele, nós não somos e não seríamos povo de Deus. Eu só posso dizer Abba, Pai, porque o Espírito Santo do Senhor trabalha na minha vida e me leva a dizer Abba, Pai. Eu só posso reconhecer que eu sou salvo em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo testifica na minha vida e gera na minha vida um novo ser, uma nova criatura, para glorificar o Senhor. Eu só posso crer nas Escrituras, porque o Espírito Santo testifica, testemunha, que a Bíblia é a palavra de Deus. E quando a Bíblia vai norteando as nossas vidas, vai nos ensinando dia após dia. E queridos, quando nós olhamos essa perspectiva, nós só podemos entender que é pelo poder de Deus, pelos feitos de Deus, pelas maravilhas de Deus, e nós somos um povo diferenciado, de acordo com a vontade soberana do Senhor. Muitas vezes nós não olhamos nessas perspectivas e nós não compreendemos. Quando Israel foi liberto do Egito, Deus mostrou através da atuação dele o poder dele. Houve as pragas. Inicialmente os magos fizeram as mesmas pragas. Depois começou a mudar a história. Os magos não conseguiam mais. Já o seu poder diminuído. Mas o ponto central é quando Deus, na sua graça e no seu poder, chama o seu povo para celebrar a Páscoa, já em prontidão para a caminhada, para sair para o deserto, porque naquele dia haveria choro nas famílias egípcias, mas o povo de Israel haveria júbilo, porque na verga da porta seria colocado o sinal do sangue do Cordeiro, e aquele sangue simbolizava a libertação daquele povo para a glória, para a honra de cada um de nós. E é no sangue do Senhor Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário, que eu e você somos salvos, fomos perdoados dos nossos pecados, fomos purificados pela graça, mas é no poder do Espírito Santo derramado sobre a igreja que nós apropriamos dessas bênçãos, de acordo com a vontade soberana de Deus. É o próprio Deus que nos ensina a entender a justificação. É o próprio Deus que trabalha em nós, efetua em nós tanto querer como realizar, para que nós possamos ser um povo santificado de acordo com a vontade soberana. Davi olhava para esse salmo, ou para esse texto, e compreendia que as vitórias que ele teve na sua vida foi pelo poder de Deus. Houve um momento na vida de Davi que o inimigo incitou o seu coração, e ele tropeçou na sua vida. Foi um momento em que Davi resolve
procurar saber quantos homens de guerra ele possuía em Israel. Ele toma a decisão de fazer um censo, para saber quantos homens estariam em condições de batalha. E Deus traz sobre Davi a sua disciplina e sobre o povo. E Deus chama Davi e afirma para Davi: as guerras, Davi, as lutas, as vitórias não são suas, nem de seus homens, nem de seus valentes. As vitórias e as lutas são minhas. Eu que te tenho dado vitórias dia após dia no meu poder. Na história da igreja é a mesma coisa. Quantas vezes a igreja passa por crises e Deus trabalha na vida da igreja, e Deus trabalha de uma forma maravilhosa na vida de nós. Falar-se-á do poder dos seus tremendos feitos, contarei a sua grandeza. Vamos mostrando como Deus, na sua graça e no seu poder, vai moldando a sua igreja para ser o seu povo diferenciado, um povo que louva, que glorifica o nome santo do Senhor. No dia de hoje nós agradecemos a Deus pelo derramar do Espírito. Ele está em nós. Não é preciso que nenhum crente vá buscar e vai pedir, vai suplicar o batismo com o Espírito Santo. Todos nós já temos o Espírito Santo. Todos nós já fomos batizados do Espírito Santo, desde que nós temos experiência real com o Senhor. Porque é o Espírito Santo de Deus que trabalha em nossas vidas, para a glória, para a honra e para o louvor de Deus. A igreja é chamada para viver na era do Espírito Santo, debaixo do poder do Espírito Santo e do poder de Deus, e saber que a perseverança é um ato exclusivo de Deus por nós, não de nós para Deus, mas de Deus por nós, de acordo com a vontade soberana de Deus nas nossas vidas, para a glória e honra do seu nome. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, porque a história da igreja não é de pessoas, mas de famílias, do pacto da graça. Graças te damos, Senhor, porque a história da igreja não é do poder do homem, mas do poder do Espírito Santo. Nós não vivemos de acordo com aquilo que nós possuímos e naquilo que nós temos, mas aquilo que o Senhor faz, para a glória do Senhor. Uma das igrejas plantadas no mesmo período desta igreja foi a igreja de Paracatu. A igreja de Paracatu foi uma igreja muito interessante. Os mesmos missionários que passaram por aqui, passaram também por aquela região de Minas Gerais, no oeste de Minas, na cidade de Paracatu. O Eduardo Reis foi o homem que organizou aquela igreja. E nos anais de história ele afirma que a cidade de Paracatu é uma cidade tão rica naqueles dias, que ao arrancar o capim, muitas vezes encontrava pepitas de ouro. E a grande pergunta que nós muitas vezes fazemos é: por que a igreja que foi organizada naquela época não recebeu nenhuma mina de ouro de Deus? A igreja não precisava de poder econômico. Não é o poder econômico que determina as ações da igreja, é o poder da graça, é o poder do Espírito Santo de Deus. Nós muitas vezes perguntamos: por que Deus, na sua graça e no seu poder, não dá à igreja milhares e milhares de reais, de dólares? A igreja não precisa disso. A igreja precisa de uma vida autêntica com Deus. A igreja precisa do poder do Espírito Santo, de uma vida de oração diante de Deus. Os irmãos olharem, a única proibição que nós temos, abra sua Bíblia, lá em Mateus. Eu gostaria de ler esse texto com os irmãos, que a única proibição que nós temos, como homens de Deus, como família de Deus, no ministério que nós recebemos do Senhor, no capítulo 10, quando o Senhor está dizendo o trabalho que nós temos a obrigação de fazer neste mundo, pelo poder do Senhor, há uma proibição, muito clara no verso 9: não provereis de ouro,
nem de prata, nem de cobre nos vossos, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque diga ao trabalhador o seu sustento. Por que o Senhor não nos deu essas coisas? Porque nós vivemos o poder do Espírito Santo. Nós vivemos uma vida de oração. Nós vivemos uma vida de quebrantamento diante do Senhor. Eu creio que falta nos nossos dias é a igreja tomar a decisão de viver uma vida mais autêntica diante do Senhor e no poder do Senhor. Temos a dia de andarmos com o nosso Deus e vermos de fato a alegria de sermos parte do povo de Deus, de acordo com a graça do Senhor. Graças te damos, Senhor, pela história da igreja, mas graças te damos, Senhor, pelas misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor é bom para todos, as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em dar-se e de grande clemência. A história da igreja é também a história da misericórdia de Deus para conosco. Davi poderia escrever muito bem sobre isso. Ele foi um homem que teve a experiência mais profunda do pecado. Davi conheceu a ruideza do pecado, a malignidade do pecado na sua vida. E Davi pôde experimentar a alegria do perdão e a alegria da misericórdia de Deus sustentando. Davi passou por um dos momentos mais difíceis da vida de um ser humano. Ele estava na sua casa naqueles dias de guerra. Ele deveria estar com o seu exército no campo de batalha, mas ele ficou na sua casa naqueles dias, possivelmente cansado. Não era um homem tão jovem naqueles dias, mas ele deveria estar com o seu exército. Ficando em sua casa, ele começa a andar de um lado para o outro e observa que havia uma pessoa muito bela tomando banho. Ele a convida. E ali Davi cai em pecado diante daquela senhora. Para esconder o seu pecado, Davi manda chamar o seu esposo, que estava no campo de batalha. E Davi agora queria que o esposo fosse para casa para ficar com a esposa. Mas aquele homem era soldado, era homem de lutas, de batalhas. E aquele homem falou consigo mesmo: como eu posso deixar ir à minha casa, deleitar-se com a minha esposa, estando meus companheiros no campo de batalha? Urias não desceu. Davi embriaga Urias, e mesmo assim Urias não desce. Ele fica desesperado, tenta mais uma vez, não consegue. E agora ele não tinha outra saída. Ele se tinha oprimido com aquela situação. Ele sabia que o ato dele viria a ser descoberto. E como ele ficaria diante da nação? O pecado levou Davi a perder a visão de Deus. O pecado muitas vezes leva o homem a ficar cego. E Davi tentou esconder o seu pecado. Manda um recado para o seu comandante: coloque Urias na frente do exército, no fragor da batalha. E na hora do grande fragor da batalha, a luta daqueles dias era homem por homem. Afasta e deixa Urias exposto para que ele morra como herói de guerra. Mas não só morreu Urias, morreu também outros soldados. Após o ato, o comandante manda dizer para Davi: Urias morreu. Tombou-se como herói de guerra. Davi, ato contínuo, consola a viúva, a toma como esposa, para encobrir o seu pecado.
Aos olhos dos homens, possivelmente só os bochichos que haviam na casa real, as conversas paralelas, o disse-me disse, mas Davi pensava que ali estava resolvido o problema. Aquela criança ia nascer, não teria muitas conversas, ele era o rei, ele não teria muitas explicações a dar. Mas o amor de Deus é mais que todas as coisas, e Deus ama os seus. Deus envia o profeta Natã para confrontar o rei, e o profeta confronta Davi com o seu pecado. E Davi naquele momento sente a mão de Deus levando o seu filho, sente a mão de Deus dizendo que a espada estaria presente em sua casa por todos os dias de sua vida. Deus disciplina, mas Deus perdoa. É isso que faz a misericórdia de Deus das coisas ímpares na história. A misericórdia do Senhor são a causa, ou as misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque elas renovam cada manhã. Grande é a fidelidade de Deus. Agora Davi poderia dizer: o Senhor é fiel, o Senhor sustenta os que vacilam, apruma todos os prostrados. Eu podia lembrar do Salmo 32, envelhecer os meus ossos, com os meus constantes gemidos. Podia lembrar do Salmo 51, do Senhor lavando o seu pecado, purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei completamente alvo como a neve. Eu podia lembrar de toda a sua história, mas aqui ele resume de uma maneira magistral: o Senhor apruma todos os prostrados. A história da igreja é a história da misericórdia de Deus. Quantas pessoas estão aqui foram levantadas por Deus, foram perdoadas por Deus, foram curadas por Deus, foram recebidas de volta pelas misericórdias de Deus. Deus é bom para todos. Abre a mão, satisfaz benevolência, justo é o Senhor dos seus caminhos, perto é o Senhor, Ele acode a vontade dos seus, Ele guarda a todos que o amam. Mas mais que todas essas coisas, Deus é misericordioso para com a sua igreja. Por isso Deus persevera por nós. Aquele que está no Senhor tem a certeza da salvação. Mesmo que se tropeçar, mesmo se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Como é diferente o Deus que nós cremos. É o Deus que disciplina. Por isso a disciplina faz parte integral da vida da igreja. A disciplina é algo precioso na vida da igreja. E quando o conselho da igreja aplica a disciplina sobre o membro, ele aplica dentro da visão da misericórdia de Deus. Ele aplica para a conscientização do pecado, para levar a pessoa a confrontar-se com a graça do Senhor, a entender a sua situação e, quebrantando o seu coração, voltar novamente a caminhar com Deus. Meu querido, se um dia você for disciplinado, não revolte, não permita que o inimigo faça morada na sua vida e diga a você que a igreja está sendo injusta com você. Não, Deus, na sua graça, é perdoador. Muitas vezes Ele permite a disciplina sobre nós, para que nós aprendamos a andar em dignidade diante dEle. E nós somos cuidados pelo Senhor, e um dia nós seremos recebidos na glória celestial. A história da igreja é a história dessa sustentação maravilhosa de Deus nas misericórdias dele. Esse
trato bondoso dele para com todos nós, nessa maneira de estar perto de nós. Ele habita conosco, Ele vive os nossos dramas, Ele chora conosco, e Ele estende a sua mão poderosa sobre cada um de nós. Quando Lázaro morreu, quando Jesus chegou ao túmulo de Lázaro, Ele chorou. A Bíblia Sagrada fala que Jesus chorou. E nós muitas vezes perguntamos, por que Jesus chorou? Há 3 linhas de interpretação. Uma, que Jesus chorou porque viu de fato o estrago que o pecado faz. É o pecado que traz a morte, é o pecado que destrói vidas. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus chorou também porque viu a incredulidade daqueles que ali estavam. Ele falava, Ele era o Senhor da vida e da morte, e alguns estavam incrédulos diante daquela situação. Mas Jesus chorou principalmente porque Ele sente as nossas dores. Ele está perto de nós, Ele habita conosco, Ele vivencia as nossas lutas dia após dia. Graças te damos, Senhor. São 140 anos de história, e que nós possamos sempre agradecer a Deus, por entendermos que a igreja é uma igreja de famílias, no pacto da graça, por entendermos que a igreja vive no poder do Espírito Santo, não no poder dos homens. Nós somos todos pecadores, remidos no sangue do Cordeiro e guardados pelo Espírito Santo de Deus. Estamos protegidos pela mão forte de Deus, que cuida de nós. E mais do que isso, nós somos igreja por causa da misericórdia de Deus, deste amor, de compaixão de Deus, para estar conosco, segurando as nossas mãos, disciplinando-nos, mas levantando-nos para continuar nossa caminhada. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu quero orar com a igreja. Vamos orar então. Ó Pai Celeste, nós te agradecemos, e nessa noite nós possamos agradecer ao Senhor sempre por sermos a tua igreja, por compreendermos a tua bondade, a tua misericórdia, por compreendermos que o Senhor é o nosso Deus, é o Deus dos nossos. Ó Pai, se há alguma família aqui na igreja que seu filho está longe, ela possa dobrar-se diante do Senhor e clamar por seu filho, para que o Senhor possa trazê-lo no tempo do Senhor, na hora do Senhor, para a glória do Senhor. Nos ensina, ó Pai, a entendermos que a história da igreja é a história do poder do Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, que nós agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, preparemos-nos para a liturgia eucarística, fiquemos em pé, vamos cantar o hino de número 60 e, costumeiramente, em qualquer momento do hino, você poderá depositar no gasofilácio os seus dízimos e as suas ofertas. Os irmãos que nos visitam de fora desta igreja, ou que nem mesmo pertencem à igreja cristã, não sintam-se constrangidos, faz parte habitual do nosso louvor e da nossa adoração. Já era para os presbíteros estarem aqui embaixo comigo. Em
É justo, Pai Santo, e necessário que agradeçamos ao Senhor pelos ricos e imensos benefícios do Teu amor para conosco. Somos de grato a Deus por Tua fidelidade nos 140 anos de história desta igreja. Se coisa alguma, ó Deus, não concorreu para a Tua glória e nem tornou-se eficaz o chamamento de almas para a vida em Cristo, assumimos a nossa responsabilidade e a nossa culpa. E rogamos-te, Deus, o lavar misericordioso do Senhor, removendo a sujidade do pecado de nossas almas, inflamando-nos outra vez com santo fervor, queimando-nos de amor, de adoração pelo Senhor, para termos paixão suficiente pelos perdidos, a fim de levarmos a eles o Evangelho da graça e da salvação do Senhor. E agora, Deus, somos gratos pelo nutrimento espiritual da Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelas ricas lições do Salmo 145, sobretudo quando compreendemos que tudo, ó Deus, em nós descansa na Tua misericórdia, uma vez que o Senhor sempre faz novas todas as coisas. E agora, Pai Santo, que Te agradecemos e honramos com os nossos bens, e estamos para participar desta mesa santa que o Senhor preparou para nós, bem à vista dos nossos inimigos. Esses elementos separados, que agora tipificam o corpo e o sangue do Senhor, sejam abençoados e sirvam de meio de graça para fortalecer-nos em nossa fidelidade, no crescimento rumo ao Senhor Jesus. No nome de quem oramos agradecidos. Amém. O Senhor Jesus, ceando com seus discípulos, Ele tomou o pão em suas mãos, deu graças, partiu o pão e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Por semelhante modo, ao fim da ceia, o Senhor Jesus tomou um cálice em suas mãos, pronunciou outra vez a bênção de ação de graças, e passou o cálice a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos para sentar-se. Por diversas vezes, o reverendo Roberto Brasileiro usou no sermão a expressão pacto. A igreja presbiteriana é uma igreja pactual. Toda a sua teologia nasce e descansa na aliança que Deus fez com o homem, aliança gratuita, graciosa, aliança que inicia-se com Abraão, com Adão, renova-se com Adão mesmo depois da queda, depois ganha corpo, ganha povo em Abraão, é renovado em seus ditames ao longo da história, a lei é entregue como selo, os profetas recordam o povo de Deus do compromisso, os juízes julgam o comportamento do povo, os reis governam em nome de Deus. Por último, o próprio Senhor vem buscar o seu povo em Jesus, e agora o Evangelho expressa, torna presente, faz-nos apropriar a aliança. E mais, Cristo quis que nós fizéssemos memória contínua, perpétua, adorante desta aliança até a sua volta. De modo que no Evangelho de João, no capítulo 6, nós podemos compreender que a Eucaristia é o penhor da vida eterna para aqueles que são salvos em Cristo. A Eucaristia não salva,
A ceia não aplica a salvação. Este é um atributo exclusivo do Espírito Santo, mas é um selo de que as boas promessas de Deus são válidas, permanentes e atuantes, e nós podemos apropriar-nos dela ao longo de nossa caminhada rumo aos céus. Quem pode e quem deve participar desta ceia? Todos os que, batizados em Cristo, estejam em plena comunhão com a sua igreja, com uma igreja verdadeira e genuinamente evangélica. Os que estão sob disciplina, ou seja, afastados por culpa própria e com a ação do pastor, do conselho, de qualquer outro modo de governo da sua igreja, o tenha afastado para a cura e para restauro, permaneçam longe da ceia do Senhor, não estenda sua mão. Todos os outros, não encontrando coisa alguma que os impeça, ore a Deus nesse momento. Se alguma coisa os importune, peça ao Espírito Santo que remova da sua memória, do seu coração, tal pecado, tal indisposição, e assim, que ninguém, são diante de Deus, se prive desta graça. Coma do pão, beba do cálice, faça a comunhão real e verdadeira com o corpo glorioso de Jesus Cristo, à destra de Deus Pai, e sejamos todos felizes e abençoados do Senhor.
Antes de concluirmos solenemente o nosso culto, o nosso secretário do presbitério de Campinas tem uma palavra em nome do presbitério. Prazer estar com os irmãos. E nós estamos trazendo o abraço do presbitério de Campinas aos irmãos da igreja pela essa comemoração dos 140 anos. E também a igreja esteve envolvida, né, vários irmãos, inclusive, estiveram presentes em atividades da reunião do presbitério. Nós tivemos reunião do presbitério na sexta e sábado, aqui nesta igreja. Então, nós, inclusive, registramos em ata uma palavra de gratidão ao pastor, ao conselho da igreja, aos diáconos e, enfim, toda a igreja que participou naquela hospedagem ao nosso concílio. Então, nós registramos aqui a palavra de gratidão também pela recepção à reunião do presbitério de Campinas nos últimos 2 dias. E também nós trazemos o abraço da comissão executiva aos irmãos. E, na verdade, reverendo Roberto, o presidente do nosso presbitério é o presbítero Jared Toledo Silva, que, algum tempo atrás, foi acometido de um AVC, então, portanto, não está nas suas atividades, né, rotineiras, e quando, na comissão executiva, se foi escolher um nome para estar aqui representando, não houve muitas dificuldades, justamente porque nós temos uma ligação muito especial, muito afetiva aqui com a igreja, então, por isso também, nós queremos trazer o nosso abraço. E reverendo Roberto e reverendo Gilson é nosso amigo também, presbítero lá em Americana, mas nós estamos conversando sobre a questão de mocidade, né? Quando nós comemoramos o centenário aqui da igreja, eu era o presidente da mocidade na época. Precoce, né? Eu fui um presidente precoce, então não façam as contas aí da idade. Mas então, dessa maneira também, eu quero, de maneira pessoal também, trazer o meu abraço aí a todos os irmãos, né, os parentes, né, os primos, primas, os amigos da época da mocidade, e aos novos irmãos que têm defendido e batalhado pela fé evangélica nessa cidade. Então, a nossa gratidão a Deus pela vida de vocês e que Deus os abençoe. Fiquemos em pé pela oração e impetração da bênção. Ó Deus da aliança, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos por esse momento de culto. Sabemos que o Senhor é o Deus de misericórdia, é o Deus que dirige as nossas vidas. Te louvamos pela história da igreja de Itapira, 140 anos. Somos gratos por essa história, somos gratos pelas famílias, somos gratos pelos herdeiros dessas famílias, somos gratos pela expansão do teu reino nessa região. E te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito dia após dia. Suplicamos a tua bênção, pastor desta igreja, Luiz Fernando, por cada um dos presbíteros desta igreja, os diáconos, seus familiares, para que esses irmãos estão imbuídos da autoridade desta igreja, sejam homens do Senhor, dirigidos pelo Senhor, orientados pelo Senhor, sustentados pela mão santa do Deus Santo, dia após dia. Leva-nos para as nossas casas, para que nós possamos continuar te cultuando e aprendendo cada vez mais contigo no estudo da palavra e na meditação dela junto aos nossos. Em nome do teu Filho Jesus é que nós agradecemos, louvamos e bendizemos o teu nome. E agora, amados e queridos irmãos, e de paz, que a graça, que o amor e que a comunhão, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Deus do pacto e da aliança, esteja com todo o povo, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.
podem se assentar. Irmãos, é com alegria que nós celebramos 140 anos da igreja e também celebramos também com alegria os nossos visitantes. O João Heraldo, a Elizabeth Severino, onde estão? Deus abençoe. Carol, a Neide, o Sandro deu um abraço por eles pela igreja. A Laís, Deus abençoe, seja bem-vindo em nosso meio. João Batista Rossi, Deus abençoe, seja bem-vindo. Presbítero Carlos Eduardo e a doutora Edna, não estou vendo. O Brian, a Brenda e a Daiane, Deus abençoe, seja bem-vindo. Benedito Rubens, Deus abençoe, seja bem-vindo em nosso meio. Também, como o reverendo Gisiel já lembrou, está conosco o presbítero Gilson, ele é gestor acadêmico lá do Mackenzie. Deus abençoe a vida dos irmãos. A todos que se fazem presentes, sejam bem-vindos ao nosso meio, sintam-se acolhidos pela nossa igreja. Convido a todos, sem exceções, que compareçam aqui atrás ao salão social, onde teremos uma pequena recepção. Deus abençoe a todos, ide em paz e até a próxima. Se os meus olhos não traem, pastor Edson está lá no fundo, já bem-vindo. Há pouco tempo eu vi o vereador Joilson, também estava por aí, não estava? Não sei se ele saiu, já foi? Então, também lembre de dar o nosso abraço. Os irmãos podem dispersar-se, temos uma acolhida. Todos os oficiais venham aqui à frente para uma foto oficial com o presidente do Supremo Conselho, que afinal de contas não é todo dia que ele está por aqui, né?